Olha eu aqui de novo. Vamos tentar agora fazer essa transmissão direitinho, tá bom? Para você aí. E eu vou de novo convidar aqui algumas pessoas. Vamos ver se agora vai direitinho. Deixa eu só aparecer aqui as pessoas. Aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu vou colocar em outra. Estava em outra página, mas lá não deu certo. Eu acho que aqui agora vai dar certo direitinho. Ah, meu pai, que tristeza. Eu acho que aqui tá bom já de convidar as pessoas. Bom, tá bom aqui. Acho que aqui também tá bom, não é? Tá bom. Deixa eu ver quem tá aqui. Opa, tá aqui. Pronto. E aqui eu tenho que tirar uma coisa que chegou aqui. Um comercial indesejável. Deixa eu ver, acho que saiu. Ah, não exibir mais este anúncio. Ok. Deixa eu ver aqui. Inadequado. Não exibir mais esse anúncio. Ok. Muito bem, gente. Bom dia a todos. 11h50, faltando 10 minutos para meio-dia, horário de Brasília, aqui em São Paulo, capital, Zona Sul. Bom dia a todos vocês, na medida do possível. Olha, eu estou aqui já início de tarde, né, na hora do almoço, para falar com os irmãos, no sentido de repudiar, tá bom? Repudiar todo e qualquer pensamento que venha para todo e qualquer pensamento que vem encobrir, passar o pano de uma realidade que nós estamos vivendo. Que realidade é essa? Qual é essa realidade? Maldade humana, perversidade humana, que não é justificável pelos escritos bíblicos, não é justificável pelas palavras, pelas profecias, pela escatologia.
de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, etc, etc, etc. Eu repudio essas pessoas fomentadoras, alimentadoras do ódio, da raiva. Como que, repito, se matasse seres humanos, é como se matasse baratas ou ratos ou pisasse numa formiga. Existe um adágio popular que diz: pimenta no olho do outro é refresco. Enquanto eu não sentir na minha pele, na minha casa, debaixo do meu teto, no meu quintal, do portão da rua para dentro, da porta da minha casa para dentro, da porta do meu apartamento para dentro, enquanto eu não sentir a mesma dor, a mesma intensidade, o mesmo choro do vizinho, se eu já perdi princípios e valores, se eu já perdi humanidade, tudo é justificável em nome de Deus. Mas que Deus é esse, hein? Que Deus é esse? Meus irmãos, minhas irmãs, tomem cuidado com o que vocês ouvem, assistem, escutam. Tomem cuidado com pessoas que talvez até ingênuas ou influenciadas por outros influenciadores e pregadores e denominações e conceitos teológicos. Tomem cuidado com o que vocês escutam através de pessoas que cegamente, friamente, de forma insensível à dor das pessoas, querem justificar a guerra em nome de Deus. Deus não está por detrás destas guerras milenares. Nunca esteve. Deus não está por detrás de assassinatos, de mortes, de abusos, de agressões. Deus não está por detrás de conflitos religiosos, de conflitos políticos, geográficos, disputas de terras, de propriedade. Deus não está por trás do racismo, Deus não está por trás da homofobia, Deus não está por trás da xenofobia, da misoginia, Deus não está por trás da discriminação e do preconceito. Repito, vamos dar uma olhada em alguns textos aqui no hebraico, pessoal. Por que eu quero falar sobre isso hoje? Não é? Eu quero falar sobre isso hoje. Opa, deixa eu clarear mais um pouquinho aqui. Quero falar sobre isso hoje, porque justamente um amado e um querido do meu coração, não é? Um homem de bem, trabalhador, professor, pós-mestrado, enfim, matemático. Ele me escreve nos comentários de uma postagem minha que eu fiz esses dias sobre deuses humanos. Coloquei lá a foto dos ditadores, não é? E apontando para a realidade de que Mao Tse-tung, Xi Jinping, ditadores ali da África, ditadores dos países árabes, alguns pedaços ali, que mataram pessoas inocentes, Saddam Hussein, por exemplo, Osama Bin Laden, milícias de alguns países africanos, o imperador belga, não é? Que o Leopoldo II, se não me engano,
invadiu o Congo e matou milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas pelo bel prazer de ver o sangue derramar, torturar, matar crianças. Um dos maiores genocidas da história, Leopoldo, imperador da Bélgica. Adolf Hitler, que cometeu aquela barbárie, aquele genocídio de 6 milhões de judeus em Auschwitz, Polônia, na Alemanha, quase por toda a Europa, na perseguição. Os senhores feudais, barões, reis, que torturaram, abusaram e mataram tantos negros, tantos afrodescendentes. Custa-me digerir, acreditar e equacionar essa matemática, tendo um saldo bruto de que tudo isso foi patrocinado, tudo isso foi incentivado, tudo isso teve um propósito divino de Deus. Como disse o irmão nos comentários, não vou falar o teu nome, porque eu não vou te dar palco. Eu amo você, amo a tua esposa, tenho imenso respeito por vocês dois, estão aqui no meu coração. Mas é a segunda vez que eu não pedi a tua opinião, correto? E que você vai lá nos meus comentários e publica uma porcaria de um comentário infeliz desse. Não pedi a tua opinião. E já estou te avisando que eu vou te bloquear. Porque eu percebi que da primeira vez que nós dividimos uma live juntas e que eu mesmo derrubei do meu canal, tirei do meu canal, caí fora, porque você disse a mesma porcaria. Você disse que Deus era covarde e que Hitler foi um instrumento de Deus. Eu não sei como tu não tomou um processo lascado da sociedade, da aliança, enfim, de judeus do grupo da comunidade israelita de São Paulo ou do Brasil. Eu não sei como. A tua mulher puxou a tua orelha, comeu o teu toco, aí você veio de mansinho pedir, será que eu tiro? Eu te orientei a tirar. Mas acho que você não aprendeu a lição ainda, né, meu querido? Você é do Rio Grande do Sul. Haja vista, você é um bolsonarista. Defendeu o Bolsonaro até o talo da sua alma. Falou um monte de bobagem. Enfim, causa-me muita preocupação o seu estado psíquico. Porque só quem conhece você é quem mora com você, quem divide a cama e o teto. E às vezes eu fico pensando, Deus tenha misericórdia dessa irmã. O que essa irmã deve passar não está escrito. O que essa irmã deve engolir seco não está escrito. Então vamos lá. Olha só, o irmão, ele escreveu assim, em relação a ditadores, a Hitler, a Mao Tse-tung, a Xi Jinping, a Stalin, não é? A Benito Mussolini, a líderes religiosos maldosos, em relação a todas essas atrocidades da história, massacre de pessoas, guerras. Olha o que ele escreveu no post que eu fiz sobre deuses humanos responsáveis pelo ódio, pelo derramamento de sangue, pelas mortes em todo o Brasil. Ele escreveu assim, estes seres humanos repugnantes, beleza, eu concordo, são mesmo, que destruíram milhões de vidas e desgraçaram famílias, concordo. Só não concordo com isso, viu, irmão? Cumpriram um propósito de Deus. Que propósito de Deus, cara? Que propósito de Deus? Cumpriram um propósito de Deus aqui na Terra. Qual propósito? Qual o propósito?
Então, esse Deus que você sustenta, esse Deus que você tem na sua cabeça, não é o Pai das luzes. Não é o Deus, repito, de Ezequiel 18, que não tem prazer nem na morte do ímpio. Não é o Deus que Jesus anuncia. Se vocês são ruins, são maus, são perversos, e sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu não vos dará coisas boas também. Jesus nos traz a ideia, a imagem de um Pai amoroso, de um Pai bondoso. Então eu fico perguntando, meu querido, quem é o teu Deus? Não é o meu Deus. Não é o Deus da maioria da população mundial, que conclama, que grita, que prega e que quer a paz mundial. Quem é o teu Deus? É o Deus de paz, de amor, de bondade? Ou é Satã, Rassatã, Lúcifer, Satanás, o diabo, o demônio, o horror, o terror, o pânico, a desgraça, o choro, o sangue, o esquartejamento? Quem é o teu Deus? Que Deus é esse que vai lá, mata, arrebenta, destrói, faz isso, faz aquilo, que eu vou assinar embaixo, porque é a minha vontade. Eu já disse várias vezes que todas as vezes que Moisés, que Josué, que tantos outros personalidades da Bíblia invadiram terras, mataram pessoas, queimaram, apedrejaram, não estavam fazendo isso por vontade divina, nem por instrução divina, porque Deus não manda e não faz essas coisas, mas eles usurparam e colocaram como se fosse o Senhor mandando, o Senhor fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Você quer ver um exemplo banal disso? A história de um cara lá em Israel, logo depois que Moisés morre, ele vai, pega os despojos, Josué, né? É Acã. O Acã vai e ele descumpre uma ordem de Deus ou uma ordem de Josué? Calcula comigo. Temos um Deus espiritualista, espiritual, ou temos um Deus que é capitalista? Um Deus que diz assim para o povo, através de Josué ou de Moisés: olha, quando vocês pegarem os despojos de guerra dos moabitas ou dos midianitas, não peguem, porque é maldito. Não toquem nessas coisas, são malditas. Aquilo que for prata, ouro, cobre, isso é recolhido dos pagãos, mas é maldito. Mas só porque é ouro, prata e cobre, tem valor altíssimo, leva para o tesouro do templo. Ai, que delícia! O que é madeira, barro, etc., palha, joga fora. Então temos um Deus capitalista, um Deus investidor, um Deus que se apropria dos utensílios, do ouro, da prata e do cobre, do outro povo que é considerado pagão, e disse: tudo que está lá é pagão, é maldito, não toque. Mas o ouro e a prata e o cobre não é maldito. Aí vai para o tesouro do templo. Você está percebendo qual é que é? Então Acã foi e pegou uma espada, se não me engano, alguma coisinha lá de ouro, de cobre, e escondeu. Por causa disso, um X9, um cagueta lá, entregou ele. Aí foram dizer que Deus, na sua sorte, Josué foi e perguntou por que ele fez isso, etc, etc. Enfim, e por causa disso, ele e a sua família foram apedrejados e queimados.
Aí você quer me convencer que isso também foi Deus que esteve por trás disso? Então, quantos deuses nós temos aí na Bíblia? Temos o Deus de Moisés, de Josué, temos um Deus que mata, vingativo, militar, que derrama sangue, que arrebenta a criança. E depois temos um Deus de Ezequiel, que vai dizer em Ezequiel 18, olha, não tenho prazer na morte do ímpio. Que confusão é essa? Quantos deuses temos em Israel? Ou então, em cada período, cada profeta tem um conceito, uma menção, uma ideia de Deus, segundo o seu gênio, o seu temperamento, o seu pensamento, suas posições, suas visões políticas, suas visões espirituais, o que ele acha, o que ele pensa. Então é complicado, meu amigo, sabe? Eu ler um texto desse, um comentário desse no meu Facebook. Esses seres humanos repugnantes que destruíram milhões de vidas, correto? Que desgraçaram famílias, cumpriram um propósito de Deus. Que propósito de Deus, rapaz? Que propósito de Deus, Senhor? Ô meu querido, o senhor precisa urgentemente procurar um psiquiatra, um psicólogo, um tratamento, um terapeuta. O senhor precisa de ajuda, sabe? E é muito complicado, porque o senhor é um professor, o senhor lida com a educação, com o futuro do país, o senhor forma cidadãos dentro da sua escola, com alunos. Fico me perguntando, o que o senhor passa para os seus alunos com uma ideia dessa? De um Deus que propaga e que financia o ódio, porque a vontade dele, o Hitler foi um instrumento dele, Stalin foi um instrumento dele, Mussolini foi um instrumento dele, Xi Jinping é um instrumento dele. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Pô, cara, se liga, se toca. Ou você tá me provocando para eu ficar aqui falando, seu nome eu não vou dar. Não vou dar palco para você. Eu acho que esses argumentos não merecem palco. Não merecem aparecer. Por isso que eu não dou o teu nome. Entende? Então, e ainda diz, aqui na Terra, todo ser humano, bom ou mal, cumpre uma missão, um propósito na Terra. Ninguém frustra Deus. Não sei que Deus é esse que você se refere. Mas eu sei que tem muitas famílias frustradas, tem muitos crentes frustrados, tem muitos judeus frustrados, tem muitos palestinos frustrados, tem muitos muçulmanos frustrados, sabe? Tem muitas crianças órfãos frustradas, com dor, em luto. Tem muita gente que morreu por Covid, por irresponsabilidade também das palavras inconsequentes do teu presidente, que graças a Deus, Deus deu um pé na bunda dele, frustradas com luto, com choro, traumatizadas. Está na hora de você rever o seu pensamento, seu conceito sobre Deus, sobre palavra, sobre Bíblia, porque até agora você está enganado. Você vive fazendo live dizendo que as pessoas estão no engano, estão no erro, estão no sistema, vem para a graça, mas você não está vivendo uma graça. Você não está pregando uma graça para o povo, você está pregando uma desgraça para o povo. Quando você faz um comentário desse sobre a guerra lá no Oriente Médio. Quando você faz um comentário de que Hitler foi um instrumento de Deus. Aonde? Nem aqui, nem no raio que o parta, nem em dimensão espiritual nenhuma. Que é isso, cara? Pelo amor de Deus. A sua escola onde o senhor dá aula, acompanha o teu Facebook, vê as tuas transmissões, vê as suas falas, vê as suas escritas. Se vê e não faz nada, eu sou me desculpa. Então é um bando de sequelado também. Com todo respeito, meu amigo. É um bando de sequelado. Que também pregam, se alimentam do ódio ou do racismo, sabe? Do Rio Grande do Sul. E aqui eu não posso generalizar que as pessoas do Rio Grande do Sul todas são racistas. Tem seres humanos lindos, abençoados, iluminados, humanos aí. Mas você está numa teia, você está numa bolha, talvez de DNA, de genética, de antepassados racistas, sabe? Essas coisas. E eu não estou dizendo que você é racista. Eu vou reiterar o que eu disse. De antepassados que sim, eram racistas. Mas você não sei se você é racista. Mas você defende
expressou o seu racismo para o mundo e o fundo, um cara que anda de mãos dadas com o marqueteiro de Donald Trump, de extrema direita, racista, da Ku Klux Klan, você quer que eu pense o que de você? Não é? E é por isso que é natural esse povo bater palminha por arma, bater palminha pela violência, pelo ódio, bater palminha pela guerra. O que é isso, cara? Você precisa nascer de novo. Você, como diz, cristão, ou da graça, ou evangélico, você precisa nascer de novo. Você precisa ressuscitar de novo. Para não falar tanta besteira, desculpem o termo de baixo calão, para não falar tanta merda no Facebook e escrever tanta merda no Facebook. Diplomado, pós, graduado, mestrado, matemático e falar tanta bosta no Facebook ao ponto de querer inocentar Hitler e todos os ditadores e todos os genocidas e todas as guerras desse mundo como se eles fossem um instrumento de Deus. Que Deus é esse? Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês que o teu Deus não é o Deus da maioria das pessoas. O teu Deus não é o Deus dos evangélicos. O teu Deus não é o Deus dos católicos. O teu Deus não é o Deus dos judeus. O teu Deus não é o Deus dos muçulmanos. O teu Deus não é o Deus de quem tem um coração humano. Ok? O teu Deus provavelmente deve ser Satã. O ódio que está dentro de você e que justifica a guerra e a matança de pessoas como se fosse qualquer coisa. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver. Opa, liga lá. Olha só, presta atenção, né? O que está escrito lá no Terrilim de Davi? O Cântico de Davi. O que está escrito no Cântico de Davi? Capítulo 5 e versículo... Deixa eu ver aqui. Opa. Versículo 4. O que está escrito lá? No Cântico de Davi, versículo 4. Hein? Será que alguém pode me dizer? Lá está escrito assim, né? Capítulo 5, versículo 4 de Salmos. O Cântico de Davi, ele vai dizer assim, que lo el repets, resh atarlo, igrekha ira. Ou seja, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, na perversidade, na maldade. Nem contigo habitará o mal. Ué, se o mal não habita com Deus, e Deus não tem prazer na iniquidade, na maldade, no assassinato, no genocídio, nas guerras, então como é que tu vem aqui, na minha página do Face, escrever um absurdo desse? Como que você vem escrever dizendo que esses seres humanos repugnantes que destruíram milhões de vidas e desgraçaram famílias, cumpriram um propósito de Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Então quer dizer que você é mais sábio, você é um tão tal do Rio Grande do Sul, que você sabe tanto que tu sabe, que tu é melhor do que o Davi da Bíblia? Hein? Tu tem descendência deles? Tu veio de lá? Se tiver, Deus tem misericórdia da sua vida, sabe? Tu sabe tanto, sabe mais do que Davi, ao ponto de dizer que o Deus, ele fomentou, ele investiu, ele patrocinou Adolf Hitler, ele patrocinou os ditadores do Oriente Médio, da África, das regiões de guerra, de arma química e de mortes em massa, de sírios, de libaneses, de turcos, de iraquianos, de africanos, de judeus pelo mundo, de negros pelo mundo. Que porcaria de Deus é esse que você recebe, que você propaga para as pessoas? Disfarçado-se de a graça, a graça. Que graça é essa que é uma desgraça, meu querido? Ei, responde! Porque o Davi da Bíblia, que é muito mais do que tu, do tempo dele, o rei ungido de Israel, que também cometeu vários erros, ele mesmo diz, no capítulo 5, versículo 4,
que lo el Jafetes Resha Atarlo Igorreja Ira, porque tu não é um Deus que tenha prazer na iniquidade, na maldade, na perversidade, nem contigo habitará o mal. Então, com quem habita o mal? Responde para mim. Tu que é professor de matemática, pós-graduado da graça, responde. Olha, o mal habita no teu Deus, no teu coração, na tua cabeça, no teu conceito duvidoso, ambíguo sobre espiritualidade, sobre Deus de amor e de paz. Você não serve a Deus. Você não serve a Deus nem aqui, nem na China. Você teve experiência com Deus ainda. Você precisa renascer. Você precisa se converter. Ok? Agora, o que não é? Nós lemos aqui essa passagem. Vamos ver o que é que Jesus vai nos dizer aqui. Olha, que interessante. Jesus não, opa, cadê aqui? Eu já li isso aqui. Opa. Depois eu leio isso aqui, 1 Coríntios 14, né? Eu quero ler para vocês, refutando essas ideias loucas, Mateus 5:9. Vamos ver o que Jesus fala em Mateus 5:9? Vamos dar uma olhadinha lá? Mateus 5:9, olha lá. Opa, volta aqui, sobe. Mateus, capítulo 5, e versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9. E agora nós vamos ir para o grego, tá bom? 27 depois de Cristo. Mateus, lá está escrito isso aqui, ó. Será que Jesus concorda com o teu pensamento? Hein? Hein, meu querido? Será que Jesus concorda com isso? Com essa ideia estapafúrdia? Hã? Ou você virou agora defensor de Adolf Hitler? Você virou defensor agora dos ditadores, dos provocadores de guerra? Você virou defensor agora? É defensor público agora? É defensor internacional? Você virou o quê? Embaixador, ministro das relações exteriores? Você é defensor agora do Hezbollah, do Fatah, do Hamas, dos jihadistas, do Talibã? Você é defensor deles agora? Então você não tem parte comigo. Não tem parte comigo, não tem parte com a igreja, não tem parte com o corpo de Cristo, não tem parte com as pessoas que creem em Deus e lutam, oram, rezam, jejuam para um mundo de paz. A tua parte é com o cão, a tua parte é com a treva, a tua parte é com gente ruim, porque a tua pregação não é boa. Você pode ser um excelente professor de matemática, mas para assuntos teológicos, para assuntos espirituais, você não tem competência para isso. Não tem. Quer um conselho? Fecha a tua boca. Ora, se converta, vai fazer um curso, alguma coisa. Antes de ficar aí falando de graça, de amor, paz do Senhor, boa noite, igreja, amada. Não é. Você não prega nada disso. Muito bem. Vamos lá. O que Jesus está falando em Mateus 5:9. Então quer dizer que você é maior do que Jesus agora, então. Não é? Você é o, como diz naquele hino da harpa dos evangélicos. Sou eu aquele, o grande eu sou. Você é o grande, você é o tal, não é? Vamos lá. Mateus 5:9 vai dizer assim, olha só. Macarior roi el enopoioi, roti autoi ruioi, teo clesen sontai. Isso é grego, ok? O que Jesus falou assim? O que ele falou aqui? Para você que acha que Deus usou Hitler para um propósito insano, louco, horrível, infernal, de dor, de crueldade, de pavor, de destruição de vidas, de tortura.
Tu não é maior que Deus e maior que Jesus. Cuidado com as suas falas. Cuidado. Para que as tuas falas, não Deus, para que as tuas falas não sejam a sua pedra de tropeço. Cuidado. Jesus disse aqui em grego para o povo. Ele não disse em grego, obviamente, ele disse em aramaico. Mas transliteraram do grego, do hebraico para o grego, não é? Na Vulgata Latina, e do grego para o latim. Mas Jesus falava aramaico. Então, ele disse em Mateus 5,9, que eu acabei de ler, a tradução grega. Bem-aventurado. Felizes os que promovem, os que provocam, os que patrocinam, os que financiam, os que investem, os que pensam, os que correm atrás, os que lutam, os que gritam pela paz. Porque serão chamados filhos de Deus. Você acha que com um comentário imbecil, idiota, um comentário tóxico desse, você vai ser chamado filho de Deus? Pode até ser. Mas de qual Deus? De qual Deus? Eu fico tão triste, cara, quando você dá essas escorregadas. Talvez é para me provocar, mas eu fico tão chateado. Porque eu fico pensando se você é normal ou se você tem alguma dissociação psíquica. É muito chato isso, sabe? Vamos lá. A gente também vai ler aqui, olha só, aqui mesmo nessa Bíblia, aqui em grego, a gente vai ler o seguinte. O que o Paulo ensina? O Paulo que você adora, né? Que você despreza, enfim, Jesus e adora Paulo, você é adorador de Paulo. O que o Paulo ensina para você? Hein? O apóstolo Paulo, ele vai ensinar para você assim, ó. Aqui no capítulo 18, vamos lá, desce aqui, oxi, cadê o trem? Desce mais um pouquinho. Romanos 18. Romanos 18. Peraí. Tem que descer, não é? Romanos 18. Desce lá. Opa, perdão, Romanos 18. Olha eu também, surtando. Romanos 12. Versículo 18. Agora sim. Olha o que o Paulo fala para você, ô meu querido. Aí do Rio Grande do Sul, que é o advogado dos ditadores do mal, que acha que Deus sustenta todas as guerras e que ele está por trás, tem um propósito. Que propósito que é esse? Causar dor, choro, pânico, trauma, sofrimento no mundo inteiro? Guerra, conturbação, perturbação? Esse não é o Deus que a Bíblia apresenta não, hein, cara? Não é não, você está errado, você está enganado. Esse é o Satã que a Bíblia apresenta. É o homem ruim, o homem mau, o homem perverso. Reveja a sua fé, seus conceitos, suas falas, suas crenças, quem está servindo, adorando, quem está propalando aí no Facebook, reveja isso. Olha o que o teu Paulo vai falar aqui em Romanos 12, versículo 18, 57 depois de Cristo. Ele vai dizer assim, Ei denaton to exgemon meta, panton antropon e reneu ontes. O que ele diz aqui, o Paulo? Se possível, quanto depender de vós, não é nem de Deus, depende do ser humano, de cada um de nós, meu querido. Deus não tem nada a ver com isso. Se possível, quanto depender de vós, tende paz. Você sabe o que significa paz? Eu acho que não. Tende paz com todos os homens. Talvez por isso. Bom, deixa quieto, não vou misturar as coisas. Não vou misturar. Mas muitas pessoas, muitas mulheres não têm paz com os seus companheiros. Sofrem, caladas, disfarçam, aguentam, engolem seco. Por alguma situação, talvez. Uma dependência. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É o teu Paulo que está falando. Eu acho que nem teu Paulo é, nem Paulo você deve acreditar. Você acredita no que você quiser, no Deus que você constrói, do ódio,
essa palhaçada, essa pataquada, essa tergiversação bolsonarista, podre, ridícula, de que tudo é justificável porque é Deus que está por trás disso. Deus não está por trás dessa guerra agora. Deus não tem nada a ver com isso. Nem o texto de Ezequiel 18, Gog, Magog e tantas outras coisas que estão ali, não tem nada a ver com isso agora. Vocês são fomentadores do ódio, são pregadores do medo, do pânico, sabe? Vocês têm que pregar a paz. É isso que vocês têm que fazer. Tem que salvar vidas, sabe? Ajudar pessoas. Não é vindo na live pegar um monte de besteira, um monte de abobrinha, ficar falando essas porcaria, fazendo esses comentários idiotas, sabe? Então Paulo está dizendo que, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Depender de vós, depende da gente, não depende de Deus. Então, isso não tem nada a ver com permissão de Deus. Isso não tem nada a ver com instrução de Deus. Isso não tem nada a ver, sabe com o quê? Com o patrocínio de Deus. Durante toda a história e conflitos de Israel, conflitos e guerras do mundo. Isso tem a ver com a maldade, com a ganância, com o egoísmo, com o abuso de poder dos homens do mundo, do nosso planeta, durante toda a nossa história aqui. Então não venha querer escrever no meu Face de que esses homens, como Hitler, cumpriram um propósito de Deus. Você devia ser punido, você devia ser expulso, você devia cair fora do Facebook. É isso que deviam fazer com você. Deviam bloquear a tua conta, sabe? É isso que você devia fazer. Eu queria ver, por que o Facebook não vai lá na minha página e vê no comentário que a pessoa escreveu: esses seres humanos repugnantes que destruíram milhões de vidas e desgraçaram famílias, cumpriram um propósito de Deus. Facebook, a restrição do Facebook, não está vendo isso? Como é que faz? Como é que fica? E deixa um cara desse no aplicativo? Na plataforma? Colocar um comentário desse? Aqui na Terra, todo ser humano, bom ou mal, cumpre uma missão e um propósito na Terra. Ninguém frustra Deus. Eu não sei que Deus é esse. Que eu vou te provar que não é o Deus. Estou te provando que não é o Deus da Bíblia. Tá bom? Vamos agora lá para um outro versículo aqui, do próprio Paulo, que você adora. E adora de forma errada ainda. Vamos ver. Vamos aqui, 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Segura as pontas aí, pessoal. Olha, aqui, ó. Tô pegando aqui o versículo, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, olha lá. Achei. Vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Coríntios 14. Olha lá, 1 Coríntios 14. Opa! Eu acho que é isso aqui, ó. 1 Coríntios 14. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 14, 33. Opa. 14 e 33. O que o Paulinho aí tá falando para esse cidadão aí? Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha lá. Então nós temos aqui. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui a carta de Paulo, primeiro aos Coríntios,
14:33, que ele está dizendo assim. Tá bom, minha amada? Então, uma aulinha de Bíblia aí para você aprender, sabe? Ele está dizendo assim, ó. Foi escrito em 54 depois de Cristo. Olha o que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo assim, ó. Deixa eu tirar aqui uma notificação que fica vindo sem parar. Paulo está escrevendo assim, ó. Ougarestin, akalastasias, hoteos, ala eirenes, hos en passais tais. Ecclesiais ton agion. No grego, Paulo disse isso. Mas o que ele disse no grego, hein, meu irmãozinho? Hein? Você não sabe, né? Pois é. Paulo está dizendo assim, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Se Deus é de paz, que Paulo está falando, você que adora tanto Paulo, não é? E despreza Jesus antes da ressurreição, se Deus é de paz, então que Deus é esse que está anunciando aí, que patrocina a guerra, que fomenta a guerra, que criou Hitler para esse propósito, não é? Criou os ditadores, os assassinos, criou os traficantes do mundo, do Brasil, criou os estupradores, os pedófilos, criou a ditadura que matou milhares de pessoas no Brasil, a sangue frio, como se matasse rato e barata, criou então, né, os europeus que foram lá e pegaram os escravos, fizeram aquela desgraceira toda durante séculos. Me diz uma coisa, que Deus é esse? Não é o Deus da Bíblia. Ô querido do Rio Grande do Sul, reveja, renasça, se converta, tenha experiência e comunhão com Deus, tome vergonha na sua cara e pare de errar. Você pode ser professor, pós-mestrado em matemática, mas você é um aluno burro, irrepetente e disciplente em relação à espiritualidade, em relação às coisas, às lições de Deus que você não aprendeu ainda. Sabe? Desejo do meu coração que você se converta e se liberte dessa mentalidade tóxica de que Deus fomenta, patrocina e cria as pessoas para causar o mal sobre a terra. A terra é um problema nosso. As guerras é um problema nosso. O racismo, o ódio, a intolerância religiosa, a xenofobia, que não gosta do nordestino, ou que não gosta do negro, ou que não gosta de outra religião, isso é uma doença, é um problema nosso, que tem cura, a não ser que não queira a cura. Isso não tem nada a ver com Deus. Atenção, crentes evangélicos pentecostais e pastores sem vergonhas, safados que ficam pegando o texto da Bíblia para dizer que é o fim do mundo, que é o Armagedon, que Jesus está chegando, usando a Bíblia, se escondendo atrás da Bíblia, se apropriando de textos que já se cumpriram faz tempo, para poder ganhar uma graninha em CD, em DVD, em apostila, em livro e em transmissão por live. Tomem vergonha na cara de vocês. Abram os teus olhos, isso não tem nada a ver com Deus nem com o fim do mundo. Isso tem a ver com a ganância, com o ódio dos homens. Isso não tem nada a ver com Deus. E somos nós quem temos que resolver isso. Não vai descer anjinho do céu para resolver, não. Entendeu? Vocês têm que parar com essas ideias loucas que vocês pregam para as pessoas. Ok? Termino essa live dizendo, meu amigo, toma vergonha na sua cara, que já é um homem de idade, vá se converter. E pare de falar merda na live, pare de ficar escrevendo besteira nos comentários dos posts que eu faço das minhas lives. Quando eu me refiro a deuses humanos, são realmente Hitler, presidentes, senadores, prefeitos, pastores, padres, homens de autoridade que dominam as pessoas e que fazem o mal, como eles fizeram no passado, na sua história, mataram milhões de pessoas, como Hitler e como a Igreja Católica no passado, como a Igreja Protestante no passado, como os presidentes agora atuais fazem aqui no Brasil, como os prefeitos fazem, como os políticos fazem, como os senadores fazem, como os juízes fazem, como pastores fazem, nesse atual século que nós estamos vivendo agora.
através da canetada. E Deus não está por trás disso. Eles não vieram ao mundo com essa missão, com esse propósito de causar ódio, dor nas pessoas. Nós é que precisamos tomar vergonha na cara, inclusive você tomar vergonha na sua cara e parar de ficar responsabilizando Deus através dos atos de ódio dos seres humanos e dos ditadores, dos sociopatas, psicopatas, sabe? Dos loucos desse mundo. Vá te converter. E você que me escuta, vá te converter. Vá ter um relacionamento com Deus, vá pregar paz, vá pregar o amor e a união e o fim do preconceito e da discriminação nesse mundo.